E aí tem outro ponto, que é a pessoa obesa, que ela conseguiu. Ela realmente conseguiu implementar hábito, mudar a relação com a comida, estilo de vida. E ela vai assim, meu Deus, eu tô chegando no peso dos sonhos. Ela se olha no espelho e ela se sente mais incomodada com o que ela vê do que quando ela era obesa. Eu tive um paciente que chegou para mim e eu fiquei tão chocada com o relato dele. E eu perguntei para ele, né, porque ele tinha vários efeitos sanfonas e uma trajetória assim de ganho e reganho de peso. E ele falava assim, eu preciso confessar que eu me sinto mais incomodado com a pele, com as estrias, com essa sensação de enrugamento que eu vejo quando eu olho para minha barriga, do que quando eu tô acima do peso. Mas isso tem artigo mostrando isso. Na cirurgia bariátrica, por exemplo, existe artigo mostrando que você separa 2 grupos e faz a cirurgia bariátrica em 2 grupos distintos, com o mesmo N, enfim, o mesmo tipo de paciente. Esses pacientes perdem peso. Pacientes que perdem peso e fazem a retirada de pele, eu estou falando da dermolipectomia, não é nem a cirurgia de contorno corporal, é retirada de pele. O índice de ganho de peso desses pacientes é muito menor do que os pacientes que perderam peso e não retiraram pele. Porque o paciente fala assim, se fosse para ficar assim, eu preferiria estar no peso que eu estava. Então, o índice de ganho de peso é muito maior. É um dos motivos da cirurgia bariátrica ser, a cirurgia de retirada de pele e a dermolipectomia serem contempladas por plano de saúde, inclusive. Porque um paciente desse que passou por uma cirurgia bariátrica, ele reganha peso, é um paciente que tem muito mais risco de complicação. Então, assim, o reganho de peso, isso é fato, isso é real. O paciente chega para você e fala assim, me incomoda muito a pele, me incomoda muito a estria, se eu soubesse que fosse ficar assim, eu preferia estar no peso. Esse paciente precisa tirar essa pele. Esse paciente precisa se olhar no espelho e dizer, pô, eu troquei aquilo tudo que eu dei a vida inteira por um corpo mais legal e por uma cicatriz. Daí outra coisa que faz parte da minha profissão. Sim. Cicatriz não some, cicatriz não vai embora, a cicatriz ela pode ficar o menos visível possível, mas se você for pesquisar, ela está ali. Então, toda cirurgia de retirada de pele é uma troca de um determinado problema por uma situação que vai se sentir melhor com uma cicatriz. Então, isso é fundamental. A obesidade, a gente tem diversos fatores que contribuem. Tem a questão genética e tem uma questão do meio, né? A obesidade é o fenótipo, não tem jeito. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes, muito em consulta, aqueles pacientes que a gente percebe são um pouco acima do peso, que têm hábitos alimentares que você considera que não são ideais, cuide do seu filho, porque não é seu filho que faz supermercado. Quem faz supermercado é você. Então, quem vai ofertar para o seu filho determinado tipo de alimento é você. E você não vai pegar uma criança de 3, 4 anos e vai dizer, meu filho não gosta de comer, não. Simplesmente seu filho não foi estimulado para comer algo e foi estimulado para comer outra coisa. Eu recebo muitas mães que falam, né? Ai, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Minha filha só come biscoito. Eu falei, quem compra o biscoito? Quem come biscoito? A criança Sério? Sua filha dirige? Criança não faz supermercado. Exatamente. Então, quando você pega essa criança, e aí a obesidade tem tantos fatores intrínsecos, tem a compulsividade, tem a questão genética e tem a memória afetiva. A memória alimentar afetiva. Eu tenho pais maravilhosos que têm escolhas alimentares que foram passadas de geração para geração. E são escolhas alimentares inadequadas. Por exemplo, ele fala assim, toda a minha família é gordinha. Toda a minha família tem problema de obesidade. Tudo bem, tem questão genética associada, mas tem hábitos de vida, com certeza, se for procurar, estão ali. E essa pessoa termina tendo essa memória afetiva por alimentos de baixa qualidade. Isso é extremamente difícil de você mudar. Porque, na verdade, as pessoas não entendem que a gente come por diversos motivos. A gente come porque é hora de comer. Quantas vezes dá meio-dia, você nem tá com fome, mas deu meio-dia, é o horário que eu tenho entre uma cirurgia e outra, eu preciso sentar e comer. A gente come pela disponibilidade do alimento. Sabe o pote do amendoim? Que a gente não aguenta e fica só lá pegando? A gente come pela fome verdadeira, né? A fome, que a gente tem sintomas físicos da fome, a gente come pelo desejo e a gente come pelo comer emocional. E a memória afetiva entra muito no comer emocional. E as pessoas simplesmente querem jogar isso fora, que é o que a gente estava falando sobre nutricionistas que querem complicar
o ato de se alimentar, que deveria ser uma coisa simples. Todos esses motivos para se alimentar, eles devem ser levados em consideração. A nutrição existe, ela é maravilhosa, a gente come na maior parte do tempo para se nutrir, mas a gente não pode desconsiderar todas essas questões. Exatamente. Então, uma pessoa com obesidade que tem memória afetiva, que desconta ansiedade na comida, ela precisa de um trabalho multidisciplinar. Não adianta o cirurgião, não adianta só o nutricionista, não adianta só o psicólogo. É um trabalho em conjunto. Enquanto as profissões, as especialidades continuarem disputando, o resultado ele sai ruim. Sabe o que eu falo? Quem é a estrela disso tudo? É o paciente. Então, assim, se você encontra um nutricionista que fala assim, eu vou resolver sua vida, ele se acha estrela, ele não está priorizando o paciente. Se você encontra um cirurgião plástico e fala assim, fique tranquilo, você não precisa de ninguém para resolver sua vida, ele acha que ele é a estrela, não é. Então, assim, quando você tem profissionais que entendem que a multidisciplinaridade vai objetivar o bem-estar do principal, que é o paciente, aí você tem alguma coisa que funciona.